Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Eu queria compartilhar com os irmãos em Neemias capítulo 2. Se puder, abra a sua Bíblia. Neemias capítulo 2, eu quero compartilhar com os irmãos a partir do versículo 1. O texto bíblico diz o seguinte, Neemias 2, a partir do versículo 1. No mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha merecer em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que se me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém. Só até aqui o versículo 8. Quero convidar os irmãos para orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, pedir a Ele que continue falando aos nossos corações. Bendito Deus, nosso Pai, suplicamos o Teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas, e que o Teu Espírito continue iluminando a nossa mente, o nosso coração, ao expormos a Tua palavra, que o Teu nome seja exaltado e glorificado sempre, em o nome de Jesus. Amém. Quero, como eu disse no início, louvar a Deus pelos 16 anos dessa igreja e rogar ainda que esta igreja possa continuar crescendo, multiplicando, assim como nessa noite recebeu novos membros, e possa multiplicar e multiplicar muito, e possa plantar outras novas igrejas aqui em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ontem o pastor Adismar estava conosco na festa da plantação da 5ª igreja presbiteriana aqui em Eunápolis, lá no bairro do Moisés Reis, e foi uma festa muito linda. Eu amanheci assim radiante de alegria. Ele fez parte da história e foi homenageado ontem lá pela igreja. E cheguei na igreja hoje pela manhã, na escola dominical, falei assim: irmãos, eu estou com vontade de plantar igreja, então vocês entram no projeto junto comigo. E eu saí de casa junto com a minha filha e meu futuro genro, e falei assim, eu acordei preocupado porque, assim, plantamos, foi a 5ª ontem e já começamos a sonhar na 6ª, né? Então a 6ª já está no projeto, já está no sonho. Eu falei, agora eu amanheci com vontade de plantar a 7ª, não tem a 6ª ainda, mas já tem os alicerces, já tem um monte de aterro no terreno. E eu falei, eu amanheci com vontade de plantar a 7ª igreja. Aí eu saí de casa assim falando com eles, né? Falei, aí Deus me deu a ideia, vamos passar ali na frente de um lugar, e eu vou estender a mão para lá e vou abençoar e falar, Senhor, vai ser aqui. Aí eu virei para uma rua, saí da rota, isso antes de chegar na escola dominical, viu? Saí da rota, falei, é aqui o lugar. E já botei a mão lá, viu? E o dia todo Deus começou a borbulhar as ideias na minha mente assim, e eu falei com ele assim, a gente tem que sonhar grande e planejar lá em cima. E já falei com a igreja hoje de manhã. E falei, vocês vão plantar junto comigo. Falei, alguém vai precisar pisar no freio, né? Junto comigo aqui. Então, um pisa um pouquinho no freio e eu piso no acelerador. Faça igual aquele filme, né? Sua mãe é uma peça, acelera, freia. Tem uma cena do filme, acelera, freia, acelera, freia. E a gente vai indo e vai acelerando para a glória de Deus. Mas um projeto tem que nascer no coração. E você precisa sonhar, e sonhar bem alto. Porque o nosso Deus, Ele faz coisas extraordinárias e faz coisas impossíveis. Por falar em projeto e em sonho, nós estamos diante de um projeto e de um sonho, qual nós lemos aqui no texto bíblico nessa noite.
Nós estamos aqui aproximadamente no ano 444 a.C., após um período de muita turbulência. O reino de Judá, Israel ainda, estava com os requisitos dessa turbulência. Que turbulência foi essa? A destruição da cidade de Jerusalém, que havia ocorrido aqui por volta de 130 anos antes, quando Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, no ano de 586, e ele destrói o templo que havia sido construído pelo rei Salomão. E leva muitos cativos, mata muita gente, velhos, crianças, mulheres grávidas. Nabucodonosor não tem piedade. Quando lemos o livro do profeta Jeremias, percebemos isso de forma muito clara. E o livro de Lamentações, mais nítido ainda, porque o livro de Lamentações é exatamente Jeremias vivenciando essa invasão babilônica no território de Judá. Jeremias, ele, quando é revelado pelo Senhor da invasão, ele ora e ele chora. E dentre os que foram levados para a Babilônia estava o profeta Daniel. Aí você lê o livro do profeta Daniel e você vê a saga de Daniel em Babilônia. Ezequiel também estava entre os exilados. Daniel ora após 70 anos de cativeiro, porque ele compreendeu pelas escrituras e pelas profecias de Jeremias que os anos de cativeiro eram 70 anos. E o Senhor então levanta o governador imperador Ciro e assina um decreto, e o povo volta para Jerusalém, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. Então no ano 516 a.C., Zorobabel vem com a primeira leva de judeus e reconstrói, ou começa a reconstruir o templo e termina. Aí você encontra isso no livro de Esdras. Mas muita gente ficou em Babilônia, agora era o Império Medo-Persa. Eles se acomodaram. Neste período, depois da primeira leva de judeus que retornam para Jerusalém, acontece a história da rainha Esther. Aí você lê o livro de Esther. Mais um período de turbulência, você conhece a história. Deus levanta o sacerdote Esdras, que volta mais uma vez, traz mais uma leva de judeus para Jerusalém, agora por volta do ano 457 a.C. 13 anos depois, Neemias recebe essa visita. 13 anos depois que Esdras estava em Jerusalém com o coração disposto a ensinar a lei do Senhor, a buscar o Senhor e a cumprir a lei do Senhor, conforme Esdras capítulo 7, no versículo 10. Jeremias recebe a visita de Anani e de alguns dos judeus, e a primeira pergunta de Neemias é: como está o povo em Jerusalém? E as notícias não são nada agradáveis. Aqui no capítulo 1 de Neemias, nós vemos essa resposta. A cidade ainda está em ruínas. O povo voltou, mas não reedificou a cidade. A cidade não está em sua glória passada ainda. Neemias pergunta pelo povo, Neemias pergunta pela cidade. Neemias, ele lamenta, ele chora, ele ora a Deus. E ele começa a construir um projeto no seu coração. Deus coloca um projeto no coração de Neemias, para que ele pudesse voltar a Jerusalém para concluir a reconstrução do muro, do templo e de toda a cidade. Havia um projeto no coração de Neemias. E é sobre projeto que nós começamos a falar e queremos falar nessa noite, porque o texto fala sobre esse projeto, irmãos. A Bíblia diz que não tem nada de errado com projetos, com sonhar, com planejar, de forma alguma. Pelo contrário, Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, ele diz que o coração do homem pode fazer os planos. Lembra disso? Lá no capítulo 16. Mas diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nada de errado tem com projetos, desde que eles sejam colocados diante de Deus. No mesmo capítulo de Provérbios 16, agora no versículo 3, ele diz assim: confia no Senhor os teus projetos, e eles serão estabelecidos, ou seja, eles darão certo. Confia no Senhor os teus projetos, e eles darão certo. Eu acredito que 16 anos atrás, um pouco antes, de repente, né, pastor Dismar, Deus, ele colocou um projeto e um sonho no coração do pastor Dismar. E está aqui parte desse sonho com relação ao reino de Deus. Lá quando você estava
namorando e sonhando a Deus, ou pedindo antes disso um namoro, uma namorada, um namorado, e Senhor, eu quero casar, eu quero uma família. Deus colocou um sonho no seu coração e um projeto, e você começou a orar por uma família, e Deus mandou lá uma varoa linda, uma princesa para você, mesmo você sendo feinho desse jeito, como Deus fez comigo, eu estou uma mulher linda, e ó, que coisa bênção. Aí Deus diz, Salomão diz, aquele que encontra a esposa, encontrou a benevolência do Senhor, né? E aí Deus dá uma família para você, Deus te dá filhos, você projeta, planeja, coloca diante do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Mas por certo, ainda há sonhos na sua vida e ainda há sonhos no seu coração. Você tem sonhos ainda? Tem projetos ainda? Benção, você está vivo. Então você tem que continuar sonhando, tem que continuar projetando, tem que continuar almejando, tem que sonhar alto, tem que colocar tudo diante de Deus. Construa um projeto, seja ele nos seus empreendimentos, em seus negócios, em sua profissão ou em sua vocação profissional, seja em sua família. Você fala, olha, eu quero largar as tendas, eu quero crescer mais. Amor, 5 filhos está pouco, vamos fazer aqui, vamos providenciar, orar a Deus por mais um. Amor, só temos 10, vamos pedir um time de futebol, foi como eu pedi a Deus. Aí você pensa em um time de futebol até ter o primeiro filho. Eu quero ter um time de futebol. Aí tem um filho, esse abençoado, essa abençoadinha, fica a noite toda acordado, chorando, dando trabalho, seu sonho. Aí só depois dos 5 anos de novo, né? Mas planeje, projete, sonhe com a sua família. Sonhe com o reino de Deus. Deus dá dons e talentos à sua igreja, e você deve projetar, crescer, trabalhar no reino e para a glória de Deus, com o fim de glorificar a Deus, amando pessoas, anunciando o Evangelho. Neemias tinha um sonho em seu coração. O sonho no coração de Neemias era voltar para Jerusalém, e ele tinha colocado isso diante de Deus. E Neemias vai construir um projeto. Olha o que Neemias fez. E a primeira coisa que nós aprendemos com o projeto de Neemias, eu quero dizer para os irmãos, que nessa construção de um projeto, como Neemias fez, é como um norte para a nossa vida. E não há nada de errado de nós copiarmos Neemias. Ainda mais porque o projeto de Neemias deu certo em sua concretização. Então a gente copia aquilo que dá certo. Ainda mais se é um homem de Deus, se ainda mais está nas Escrituras Sagradas, iluminando a nossa mente para seguirmos em frente ainda. E a primeira coisa que Neemias fez ao construir um projeto foi alicerçar esse projeto em oração. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o texto bíblico e perceba como no versículo de número 4 nos diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? O que é que Neemias fez? Então orei ao Deus dos céus. O que é que Neemias fez? Então orei ao Deus dos céus. Neemias alicerçou o seu projeto em oração. Desde a visita de Anani até aqui, passa-se pelo menos 4 meses. Neemias, enquanto planejava, enquanto ele construía o projeto, ele orava. E quando o rei, Neemias era copeiro do rei, era aquele responsável por experimentar a comida e o vinho do rei antes do rei, e ele fazia isso na frente do rei, porque se a comida estivesse envenenada, era Neemias que ia se dar mal. Era uma função, cargo de confiança, mas era um cargo de risco. Ele poderia morrer se a comida estivesse envenenada. E então, quando surge a oportunidade, ele abraça a oportunidade. Mas ele não abraça a oportunidade sem oração, porque o seu projeto está alicerçado na oração. Quando o rei viu a aparência de Neemias triste, e o texto diz que Neemias nunca havia estado triste antes diante do rei. E o que é que está acontecendo, Neemias? Por que você está triste? E ele diz: Senhor, meu rei, como é que eu estaria alegre se a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, ainda continua destruída, ainda continua em ruínas? E o rei então diz: Neemias, o que você me pede? Surge a oportunidade. Irmãos, quando nós oramos, Deus ele vai colocar oportunidade na nossa frente. Neemias não orou só naquele momento, ele já vinha orando. No capítulo 1, 4 meses antes, quando ele soube da notícia, ele orou, ele lamentou, ele chorou, ele colocou diante de Deus, e Deus deu iluminação para ele.
O que você me pede, Neemias? E ele ora novamente, ele abraça a oportunidade. Nós precisamos colocar diante do Senhor todos os nossos sonhos, ou precisamos continuar colocando diante do Senhor todos os nossos projetos? Nós somos muito suscetíveis ao erro de, por vezes, pedir a Deus para abençoar os nossos projetos depois que nós já estamos dentro do ônibus ou do avião viajando. Senhor, agora eu já estou aqui preparado para decolar. Senhor, abençoa esse projeto que eu estou planejando nessa viagem. Aí você já está dentro do avião, aí você quer orar. Você já fez tudo, você já rabiscou, você já digitou, você já colocou todas as metas, você já colocou tudo, e só depois disso você vai orar? A oração tem que estar no início de tudo. Antes de você começar a rabiscar as primeiras coisas, você ora. Você coloca diante de Deus, confia no Senhor os teus projetos, irmãos, e eles darão certo. É bíblico isso. Provérbios 16, versículo 3. Confia no Senhor os teus projetos, e eles serão estabelecidos. Nós precisamos colocar na mão daquele que pode todas as coisas, naquele que edifica os projetos, naquele que é a rocha do projeto, naquele que também executa os projetos, que é o próprio Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão trabalham os que a edificam. O nosso maior exemplo de oração, sem dúvida alguma, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra que antes de começar o ministério, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Orou. 40 dias de oração, se preparando para o ministério. Não que Jesus precisasse orar, Ele é Deus. Jesus passa 40 dias orando e jejuando para dar o exemplo para nós. Ele é todo poderoso. Você acha que Jesus precisava jejuar para derrotar Satanás? Se ele veio com o seu objetivo específico de esmagar a cabeça da serpente? Mas lá estava Jesus nos ensinando que nós precisamos orar antes de iniciar qualquer projeto. Colocar diante de Deus os nossos sonhos e projetos. Na história da igreja, existe um capítulo fantástico, pois Deus levantou uma igreja, lá no século 17, a igreja moraviana, os irmãos morávios. É muito conhecida a história, de repente você já tem ouvido ou lido a respeito. A igreja moraviana começou um projeto de oração que durou 100 anos. Eles oraram 100 anos ininterruptamente, com a igreja aberta 24 horas por dia, durante 100 anos, irmãos. E nesse período de 100 anos, Deus levantou missionários na comunidade moraviana, que é o maior envio de missionários do mundo até hoje. Nunca uma igreja enviou tantos missionários como a igreja moraviana enviou para o mundo. Missionários para todas as partes. Estamos falando de século 17, ainda no período dos navios negreiros, e a região da Morávia fica na parte leste da República Tcheca, ali um pouco ao sul da Alemanha, né? E eles foram para a África, eles se vendiam como escravos aos navios negreiros, aos mercadores de escravos, para que eles pudessem pregar o evangelho entre os escravos. Eles se vendiam como escravos, e eles sempre saíam de 2 em 2 para anunciar o evangelho, e a igreja estava orando. Mas o conde Nicolau Zinzendorf, que era o líder da comunidade, um dia ele recebe notícias que entre os esquimós ainda não havia missionários. E ele volta, ele fala, mas nós não temos mais para quem enviar. Todo mundo já foi. Não tem mais missionários. Não tem mais quem ir. E ele foi orar a Deus, e Deus disse para ele, envia o oleiro. Ele disse, Senhor, mas logo o oleiro? E só tem ele, um homem simples, pouca cultura, um homem que nós não preparamos para ser missionário da igreja. Envia o oleiro. E ele chama o oleiro, fala, olha, estamos precisando de missionários, mas não tem mais ninguém. Mas Deus mandou te enviar, só tem você. Você vai? Ele falou, espera eu orar. Me dê 1 minuto. E ele orou ali mesmo. Ele falou, só tenho um pedido para fazer. Eu preciso de um par de botas porque eu não tenho nenhuma sandália. E o conde Nicolau Zinzendorf dá um par de botas para ele, fala, amanhã nós vamos te enviar. E quando Zinzendorf chega à casa do oleiro,
já não o encontra mais, ele já tinha ido. Irmãos, na história, não se tem mais notícia deste oleiro. Mas, pouco tempo depois, na história, havia mais de 25% da comunidade de esquimós convertidas a Jesus. Se Deus mandou, se Deus elabora o projeto, se o projeto está diante de Deus, eles darão certo, eles serão bem-sucedidos. Então ore, irmão, ora que Deus vai fazer o negócio acontecer. Neemias, ele alicerçou o seu projeto em oração. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com Neemias aqui, é que Neemias, ele sabia qual era a sua posição, ele conhecia, irmãos, a sua posição. Então o projeto foi elaborado coerente com a sua posição. Versículo 5 diz o seguinte, na parte A: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha merecer em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais. Quem era Neemias? Ele era copeiro do rei. Era um cargo de confiança? Sim, era um cargo de confiança. Mas ele sabia quem ele era. Ele era um servo do rei. Ele não era simplesmente, olha, Deus mandou eu fazer esse projeto e agora eu vou sair correndo aqui, não vou dar satisfação a ninguém. Não, não é bem assim que as coisas funcionam, irmãos. Você não deve sair de forma atabalhoada para realizar uma coisa, porque você tem convicção que Deus mandou. Se Deus mandou você fazer uma coisa, Deus também vai te dar direcionamento para você realizar esse projeto. E você precisa compreender que um projeto, para elaborar um projeto, ele precisa ser coerente com a sua posição. E eu vou explicar para os irmãos um pouco mais. Imagine na sua empresa. Você é um auxiliar administrativo e Deus te deu uma ideia para fazer essa empresa crescer, alavancar de alguma forma. O que é que você vai fazer? Vai fazer sozinho? Não. Vai chegar ao seu supervisor e vai contar para ele e vai compartilhar com ele a ideia. Assim deve fazer. Eu acredito que você não faria de uma forma diferente. Você é um gerente da empresa, mas você está subordinado ao diretor ou diretamente ao dono. Então você não vai fazer nenhum projeto sem o direcionamento do diretor ou do dono da empresa, o qual você é gerente. Pense na família. Quem é você em sua família? Qual é a sua função em sua família? Em todos os aconselhamentos pré-nupciais, e eu gosto muito de casar, viu, gente? Viu? E tem um momento que eu chamo só os meninos, depois do aconselhamento, e falo assim, olha, vem só, e tem um momento que eu deixo só as meninas lá com o Jossi. Aí eu chamo e falei, cá, meu filho, você está pronto mesmo? Isso depois que eu termino todo o estudo de aconselhamento, né? Há semanas. E fala, está preparado? Tá, então deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, você tem que imitar Jesus. Primeira coisa que eu digo para ele é assim, você tem que estar pronto para morrer pela sua esposa. Eu estou pronto, pastor, mas eu não estou usando uma metáfora. Não é metáfora, é literal. Você tem que estar pronto para entrar na frente da bala pela sua esposa, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, porque Cristo morreu por nós, irmãos. Por isso temos a vida eterna. Então, se você não estiver pronto para isso, eu quero dizer para você, não vá para o altar. Mas se você for, você tem que saber disso. Na hora do perigo, entra na frente da esposa, receba a bala, receba o tapa, entra na frente para defender sua mulher. Você tem que é o protetor da sua família. Olha como é a família. E eu falo, faça isso que a família vai dar certo. Aí chama a esposa, chama a noiva. Vem cá, minha filha, olha a sua função aqui como esposa, está sob a missão do seu marido. E não são poucos, irmãos, não são poucos casais ao longo desse ministério que eu tenho recebido. Quantos anos de ministério, meu pai? 18. Não parece não, sou jovem ainda, novinho aqui, mas já tenho 18 anos de ministério pastoral. Fui evangelista também, como o pastor Adismar foi, fui presbítero também. Eita, tem um longo tempo de jornada. Por que acontece disfunções no casamento? Porque o casal deixa de cumprir o seu papel conforme as escrituras sagradas orientam.
O marido deixa de cumprir o papel do marido, a esposa deixa de cumprir o papel da esposa. Faz como a Bíblia manda, irmão, que o seu casamento vai dar certo. Faz isso. Então, olha só, você vai construir um projeto. Faça o projeto coerente com a sua posição. Você, maridão, é o protetor, é o sacerdote da sua família. Chama a responsabilidade para si. Seja ativo. Você, esposa, chama a sua responsabilidade para si também. De ser auxiliadora, de ser orientadora, de ser adjuntora, de orar, de pedir a Deus para dar sabedoria para o seu marido. Aí as irmãs não aguentam que o marido demora de fazer uma coisa, de apertar o parafuso. Aí vai lá e quer apertar logo. Deixa o parafuso folgado, irmã. Ah, porque se eu não fizer, ele não faz. Então deixa sem fazer. É função dele. Ah, porque eu tenho que fazer, eu tenho que orientar os meninos, tenho que botar os meninos à roda da mesa, tenho que chamar, tenho que falar, tenho que aconselhar, porque se eu depender dele, não vai. Tu joga para ele, fala, a responsabilidade é tua, viu? Ó, chama os meninos aí para conversar, viu? Aí tu vai junto com ele, claro, né? Para dosar, para equilibrar. Mas você quer fazer tudo? Aí eu vou dizer. Aí a gente fica acomodado, ó. De boa na vida. Ela resolve. Não, quem tem que resolver é você, maridão. Faça projeto e faça projetos coerentes com a sua posição. Quer ver mais? No reino de Deus, o Espírito Santo é Deus, fabuloso, extraordinário. E Ele distribui dons conforme lhe apraz. Todo mundo que está aqui, que é crente, tem um dom espiritual. Você crê nisso e sabe disso, né? Você sabe qual é o seu dom? Você pode não saber qual é ele ainda, mas você tem. Então procura o pastor e sua liderança aí, para você descobrir. Pastor, preciso descobrir qual é o meu dom. Por que você tem que descobrir o seu dom? Porque dons são ferramentas que o Espírito Santo nos dá para trabalharmos na obra dele. E você precisa se descobrir no reino de Deus. Deus me chamou para fazer o quê? Aí é conforme o seu dom. Ah, olha, Deus me chamou para eu tenho um dom de ensino. E o dom de ensino através do louvor. Bênção, vem cá para o louvor e ministra o louvor, ministra o cântico para ensinar a igreja a palavra de Deus por meio de louvores. O louvor é um dom que está intimamente ligado ao ministério, ao dom de ensino, né? O ministério de louvor está ligado ao ministério de ensino. Deus me deu o ministério de pregar a palavra, a profecia, de pregar o evangelho. Então vai lá e prega. Agora, meu irmão, Deus te deu o dom de ensinar para crianças e você quer cantar. Vai dar certo? Não vai, né? Então esse é seu dom, meu irmão. Ah, mas não tem criança na igreja. Glória a Deus, aqui tem um monte de criança. Então tu evangeliza as crianças para tu ensinar, para encher a igreja de criança. Entende? Tem que ser coerente com a sua posição. Pastor, eu quero fazer um projeto aqui. Estou com um projeto, porque agora nós vamos montar um grupo de louvor e eu vou ser o ministro de louvor. Eu tive um presbítero que ele queria cantar de qualquer jeito, né? Graças a Deus que eu tinha um sonoplasta muito sábio. Na hora que ele pegava o microfone, o presbítero pegava o microfone, o sonoplasta ligava o som. E ele ficava batendo e batendo e batendo. E você pode bater do jeito que você quiser, eu não vou ligar. Tu não sabe cantar. Ainda bem que era o sonoplasta que fazia isso, não era o pastor. Porque se fosse o pastor que fizesse um negócio desse, o pastor estava mais ou menos enrolado, né? No outro dia o pastor, vai-se embora, pastor, você não quer me deixar cantar? Eu quero cantar, mas tu não canta, meu irmão. Então tu prega. Ah, eu quero pregar, mas você canta. Entende, irmãos? Deus chama você para o ministério certo. Então construa um projeto de acordo, coerente com a sua posição, de acordo com o dom que Deus deu para você, para evangelizar, para pregar, para ensinar, de ação social, de diaconia, de oração, de ornamentação. Deixa o pastor mais bonitinho, bota um arranjo bonitinho aqui na frente, para o pastor ficar mais simpático. Seu dom é ornamentar, então ornamente, deixa a igreja bonita. Ah, o meu dom é servir aos irmãos. Eu quero ser diácono na igreja. Bênção, chega cedo, abre a igreja, confere a água, fica atento aos arredores da igreja para que os irmãos possam cultuar na bênção e na paz de Cristo. Elabore o projeto, mas elabore um projeto coerente com a sua posição. Faz dessa forma que vai dar certo. Jesus, ele chegou para Pedro: Pedro, tu me amas, te amo, Senhor. Então faz o quê? Vai para o ministério de louvor. Foi assim? Como foi? Povo, e é isso aí. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro foi lá e pregou.
e apacentou as ovelhas de Jesus. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, foi sensível à voz de Jesus e do Espírito Santo. É para pregar na Europa, passa a Macedônia, vai lá, você tem que tomar uma surra lá na cidade de Filipos, está tudo preparadinho para você. E ele sofreu por causa do evangelho de Cristo. De repente não, eu não aguentaria o que Paulo suportou, né? De repente nenhum de nós aqui. Mas Deus levantou Paulo para sofrer por causa do evangelho de Cristo, porque ele tinha que pregar nas cidades onde ele iria sofrer. Então, cada ministério é coerente com a sua posição, cada projeto coerente com aquilo que Deus chamou para você realizar. Então faz isso, construa projetos, mas não pare de sonhar não, porque Deus concedeu dons para você, para que você possa usar para edificar a igreja, para que a igreja continue crescendo para a glória dele. Então faz isso, nada de ficar em um estado de letargia no banco da igreja sem fazer nada. Eu fui chamado para ficar sentado no banco e só, ninguém foi chamado para esquentar banco de igreja, não, de forma alguma. Então vamos trabalhar para Jesus, hein? Vamos plantar outra igreja, outro ministério, Arca Segunda? Então vamos lá, mas você tem que trabalhar, meu irmão. Qual é o seu dom? Bota em prática, em nome de Jesus. Construa um projeto. Para que esse projeto dê certo, ele tem que ser alicerçado em oração. Para que esse projeto dê certo, ele tem que ser coerente com a sua posição. Para que este projeto dê certo, ele tem que ser claro em seus propósitos. Clareza nos propósitos. Olha aí no versículo 5 ainda, quando Neemias pede ao rei para que ele pudesse voltar à cidade do sepulcro de seus pais. E qual era o objetivo de Neemias? A última frase do versículo 5, para que eu a reedifique. Eu quero voltar, mas eu não quero passear, eu não quero fazer turismo, eu não quero visitar Jerusalém, eu não quero ir lá ver se o templo ficou legal. Não, eu tenho um propósito claro, definido, objetivos específicos. Eu quero voltar para Jerusalém, para que eu reedifique a cidade de Jerusalém. E para aquilo, irmãos, pudesse dar certo, Neemias teria que ter propósitos específicos, definidos, objetivos claros. E é isso que ele tem. Ele é claro em seus propósitos. Ele precisava que o rei Artaxerxes, ele mudasse a política com relação a Jerusalém, permitindo que ele voltasse para Jerusalém. Ele precisava que o rei Artaxerxes ele fosse enviado pelo rei Artaxerxes para cumprir aquela missão, e precisava de carta de recomendação. Observe o versículo 7. E ainda disse ao rei: se parece bem, deixe-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele precisava de provisão, irmãos. Ele calculou os custos da obra, ele calculou todo o projeto. Observe o versículo 8, por gentileza. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que se me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Irmãos, estava tudo na cabeça de Neemias. O projeto já estava construído. Neemias não foi pego de surpresa pelo rei. Não foi. Já tinha 4 meses de oração. Lembra que eu disse? Enquanto ele orava, ele planejava. Enquanto ele planejava, ele orava. E quando o rei perguntou, ele aproveitou a oportunidade. E ele teve clareza em seus propósitos. Eu preciso, ó rei, de permissão para ir. Eu preciso de um salvo-conduto para chegar lá. Eu preciso de madeira para construir as portas, as vigas do templo e os muros da cidade. Então ele calculou tudo. Estava tudo na ponta do lápis. E diz o final do versículo 8: e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Nós precisamos ter objetivos claros, propósitos claros, específicos. Senhor, eu quero realizar a tua obra. Senhor, eu entendo que o Senhor me deu o dom de ensinar, então eu vou ensinar a tua palavra, eu vou discipular. O Senhor me deu o dom de evangelista, então eu vou evangelizar. O Senhor me deu um dom de missionário, pastor, eu quero ir para as nações, eu quero pregar o evangelho na Conchichina. Vá para a Conchichina, irmão, se Deus estiver te chamando, mas calcule o custo da obra, tenha objetivos claros e específicos.
Lembra de Bartimeu? Lembra, né? Personagem conhecido. Jesus estava passando por Jericó. A questão é que era a última última passagem de Jesus por Jericó. Jericó era a cidade que ficava a 19 quilômetros de Jerusalém, e depois de Jericó era ladeira acima, então geralmente os viajantes pernoitavam em Jericó. Jesus estava saindo de Jericó para o seu martírio na cidade de Jerusalém. Olha, saindo Jesus de Jericó, e lá estava Bartimeu, cego mendigo, em sua última oportunidade. E quando ele ouviu, o que é que está acontecendo aí? É Jesus o Nazareno que está passando. Jesus já era bem conhecido, 3 anos de ministério. Bartimeu não deixa a oportunidade escapar por entre os seus dedos. E Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão cercava Jesus. Será que Bartimeu tinha alguma chance de Jesus voltasse para ele? Mas ele continuava gritando. Os discípulos: vai para lá, Bartimeu, não tem espaço para você, você está cheirando mal, mendigo, largado, às ruas, nas vielas de Jericó. E ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para o cortejo, volta-se para Bartimeu e faz uma única pergunta: que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia, ele é Deus. E Bartimeu tem um objetivo claro, propósitos definidos. Só uma coisa, Senhor, eu quero ver. Só isso. Eu quero ver. Então veja, Bartimeu. O milagre aconteceu. O que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você, qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? O que queres que eu te faça? Você sabe aonde quer chegar? Você sabe onde quer servir a Deus? Você já conhece qual é o seu dom? Você sabe quais são os projetos e planos de Deus para a sua vida? Você sabe quais são, você já construiu projetos e sonhos para a sua família? Os pais aqui, ó. Quando nós estávamos grávidos, nós já orávamos pelo marido das nossas filhas, quando descobrimos que seria 2 meninas. A gente já estava orando lá, o casamento delas. Vocês são malucos? A gente orava. Deus mandou, né? Uma já casou e a outra está noiva. Casará em nome de Jesus. A gente já estava orando lá atrás. Homens crentes, homens de Deus, como nossas filhas também são mulheres de Deus. Então ore, irmãos, coloque diante do Senhor. Você sabe quais são os seus projetos, sabe quais são os seus objetivos. Durante o percurso, é claro que pode acontecer muitas coisas, e acontece, percalços, aqui como Neemias. Ele chega na cidade de Jerusalém, para a gente concluir aqui a história de Neemias, e ele encontra oposição. Ele começa a reconstruir os muros, e rapidinho ele recebe um recado, que agora os samaritanos estão vindo para destruir aquela obra. E Neemias, ele já tinha orado, já tinha projetado, já tinha colocado diante de Deus, já os objetivos eram claros. Ele consegue convencer a cidade para reconstruir os muros, e ele coloca em cada lugar pessoas para reconstruir os muros da cidade. E quando ele soube que os inimigos vinham para tentar destruí-los, o que é que ele fez? Pegou a espada. Vem não, a gente está pronto. E era a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Lê Neemias para você ver. E os inimigos, sendo opositores, ele falou: olha, bota viga, ninguém, turnos aí, vai ficar gente vigiando, acordado, enquanto um trabalha, outro vigia, depois a gente muda de novo. E ele trabalhava, ele vigiava, ele não vacilou, ele não baixou a guarda, porque surgem inimigos durante o percurso da elaboração do projeto, da concretização do projeto. Mas o que acontece? A boa mão do Senhor era com ele. E em 52 dias, tempo recorde histórico, os muros de toda uma cidade foram construídos. Que bênção!
Eu queria construir uma igreja em 52 dias, Jesus. Oh Deus, dá uma graça dessa um dia desses. Ó, 52 dias. O povo trabalhou, houve opositores, houve, mas a boa mão do Senhor era com eles. A reconstrução do projeto, irmãos, precisa sair do papel. Por certo, você tem sonhos, tem projetos, tira ele do papel e começa a executar. Mas lembre que para que um projeto dê certo, ele precisa ser alicerçado em oração, ele precisa ser coerente com a sua posição e ele precisa ser claro em seus propósitos. Isso serve para todas as áreas de nossa vida, seja na área vocação profissional, qual o Senhor tem nos chamado, seja na família, nos relacionamentos, seja no ministério, no reino de Deus, onde Ele tem nos chamado para servirmos a Ele, onde estivermos, nós precisamos seguir esses 3 passos, alicerçá-lo em oração, coerente com a nossa posição, claro em seus objetivos. Eu quero finalizar lembrando do maior projeto de toda a história, que não é o de Neemias, é o de Gênesis 3,15, quando, após o pecado do homem, o Senhor Deus chama o homem, a mulher, e a serpente está ali, já recebendo o seu juízo, e o Senhor Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento, no Éden, o Senhor Deus prometeu o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, destruiria as obras do diabo e restauraria novamente todas as coisas. Esse descendente é Jesus Cristo, nosso Senhor. De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 8, ele veio para destruir as obras do diabo. E o projeto foi concretizado por Deus. E em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus Cristo veio para nos resgatar, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse é um projeto eterno. Aqui podemos elaborar os projetos, sonhar, construir, seguir em frente, mas sem perder de vista aquilo que Deus tem projetado para aqueles que o amam, que é a eternidade. Então, meu irmão, trabalhe, construa, sonhe, elabore, faça projetos, mas lembre que a nossa pátria está nos céus e que nós dependemos total e exclusivamente de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus os nossos sonhos e projetos? Você pode ficar em pé para nós orarmos ao Senhor? Você, por certo, eu acredito que enquanto nós estávamos aqui falando, você pensou no sonho, no projeto, você nasceu algo no seu coração, seja com relação no seu trabalho, em sua família, no reino de Deus, no ministério que Deus tem colocado diante do Senhor. Se nasceu algo diante do Senhor, no seu coração, se nasceu algo diante de você, por parte de Deus aí, primeira coisa que tem que fazer é alicerçar ele em oração. Então você coloca em oração esse projeto aí agora, em nome de Jesus. E daqui uns anos, quando você me encontrar, você fala: olha, aquele dia, aquele projeto lá, coloquei diante de Deus, e ele foi concretizado para a glória de Deus, em nome de Jesus.